Salve, salve, pessoal! Isso aí, estamos aqui para fechar o mês. Quarto episódio, olha só, um programinha por semana. Agora vai, né? Agora não tem como mais contestar, não tem como mais duvidar. Estamos aqui todas as semanas para conversar de quadrinhos com vocês. A gente já conversou sobre Marvel, a gente já conversou sobre DC e hoje a gente vai trazer Dark Horse para vocês. Vamos conversar sobre Black Hammer de Jeff Lemire. E apresentando para vocês quem vai participar desse programa, eu sou o Conema e eu quero ir para o show do Ramone Zumbi. Eu sou o Bruno e início do sonho deu tudo errado. Com certeza. Meu nome é Enzo e tô triste com o Lemire, é isso. Aqui é o Rods e Zafran, caralho. Meu nome é João e Lemire e seus escravos asiáticos atacam novamente. Eu acho legal que de todos os programas que a gente gravou até agora, é que a gente tá com todo o time reunido, né? Tirando o Vinícius, mas é que o Vinícius é convidado especial, ele é uma pessoa com a agenda muito cheia, ele não vai comparecer em todos, né? Mas é bacana que a gente se reuniu aqui e hoje a gente pode afirmar que a gente tem aqui uma divisão. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, então hoje o papo rende. Hoje tem treta. Hoje tem treta. Então vamos conversar sobre esse quadrinho, porque aqui a gente tá aqui reunido aqui nesse clube dos quadrinhos e é isso aí, galera. Aguarde o programa. Abraço. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor e nem opção. Vamos lá, né? Primeiramente, antes de falar do quadrinho em si, vamos falar do nosso querido Jeff Lemire e dos seus artistas, Gene Austin e o David Rubin. Não sei se pronuncia assim os nomes deles. Como eu já disse em outros programas, eu invento nomes porque eu não consigo pronunciá-los. A proposta, né, a introdução inicial desse quadrinho é que um grupo de super-heróis, eles estão presos, né, em uma espécie de uma realidade, de um mundo alternativo, e eles não estão sabendo lidar com essa situação, porque eles já estão há 10 anos lá presos. E há todo um conflito de relação entre eles, entre esses heróis. É muito claro a gente falar aqui, esses personagens são totalmente puxados de outros personagens do universo mais conhecidos, como Marvel e DC, né? A gente tem aí o Abe, que é o Capitão América, a gente tem a Gale, que é o Shazam, o Barbarian, que é o Caçador de Marte, o Coronel, que é o Adam Strange. Então tem toda uma mistura Marvel DC, tem alguns personagens que chegam a ser um ou dois, e o Jeff Lemire trabalha a convivência deles. Só que, de um certo ponto pra frente, a trama ela dá uma despirocada. E aí a gente pode dizer que Jeff Lemire falhou? É isso que a gente vai ver, né? É isso que a gente vai tretar. Mas eu acho legal, galera, acho que principalmente a proposta dessa história aí, né, dessa obra Black Hammer, né, o Jeff Lemire, ele já tinha um histórico legal, né, nas editoras, ele é de uma geração, né, de escritores aí, de artistas, né, que viveu muito mais do que os precursores lá, né, então ele pôde ver obras, né, que se tornaram clássicas, né, para depois ele também fazer parte de criar os clássicos, não, então ele tá nesse meio termo, né, ele não é nem tão dinossaurão assim, né, quanto os grandes nomes, mas ele também não é um cara tão contemporâneo assim, né, que nem a gente, sei lá, vê hoje, né, assim, tal. Então, e acho que nesse equilíbrio ele teve a oportunidade aí, né, de fazer o que todo, assim, grande fã gostaria, né, de criar um universo, né, em homenagem a toda essa saga aí de quadrinhos, né, que, sei lá, tem 80, né, 70 anos de histórias aí, né, pra ele poder se consultar e homenagear e tal, né, acho que esse que é um pouquinho do charme aí do Black Hammer, inicialmente. É uma homenagem, todo mundo pensou que é uma homenagem. Eu tive essa impressão de falar assim, ele tá se inspirando, tá homenageando e etc. E ele é muito esperto também, porque a cultura da nostalgia, ela tá muito em alta, né? As pessoas, elas têm se aproveitado disso, e isso funciona. Apesar dos personagens serem novos, todo o universo é uma homenagem a alguma outra coisa. Se a gente pegar o ano que foi concebido a obra, né, 2016... Nesse mesmo ano, a DC tava voltando mais pra origens dela, com Rebirth e tudo mais. Era o ápice da nostalgia na DC também. Eu acho interessante esses personagens, é como o Lemire pega, né, esses personagens que a gente já conhece, tipo, as estruturas básicas dele, e dá uma subvertida, né? Então, tem o Abe, que ele é um Capitão América, mas ao mesmo tempo não é, porque ele de fato envelheceu, né? Ele de fato passou por tudo aquilo. Ele não tomou nenhum soro, né? Ele treinou boxe e foi bater em bandido. Ele não é dopado. E nem foi congelado. Outra coisa também uma outra leitura que a gente consegue fazer daí é que o Gibi, ele tem, pelo menos nesse início, uma estrutura parecida com o Watchman, no sentido de pegar os heróis, tirar eles do lugar comum, né, do universo colorido dos super-heróis deles, levar para um ambiente mais realista, né, que é a Fazenda.
A Fazenda é um ambiente realista dele. E aí, então, pelo menos essa primeira metade do gibi, pra mim é a mais interessante, é como os heróis se comportam no lugar comum, na realidade, entendeu? Então acho que a ideia do Lemire, assim, foi muito acertada. É um excelente escritor, ele consegue fazer disso uma coisa interessante, sabe? Eu acho que Black Hammer, assim, ele tem a coragem de criar uma obra que poucas equipes aí conseguem criar com sucesso, né? Que é uma obra baseada principalmente no conceito de metalinguagem, né? Que é você referenciar o seu próprio meio, né? Então, quando a gente tá falando de metalinguagem em quadrinhos, né? Então a gente tá literalmente lendo um quadrinho que, de certa forma, referencia ao próprio estilo de escrever histórias em quadrinhos, né? Seja homenageando personagens, né? Sendo refletindo sobre certas situações ou atualizando o conceito, né? Que nem a gente vê, né? Ou botando eles em situações onde o superpoder não resolve, né? Então, tem diversos, né, ciclos retroalimentando essa história, assim, né? Eu acho que esse é um dos destaques, assim, mais legais, assim, pelo menos dessa proposta do Black Hammer, assim, inicial, né? Assim, nessas 7 primeiras edições, a gente é apresentado essa situação, né, que eles estão presos nesse local, e aí a gente vai vendo quem eles são, o que eles fazem lá, quais são os conflitos dele. Na 7 primeira edição, cada edição te apresenta um personagem, cada edição conta a história desse personagem. Uma coisa que eu achei bem bacana foi o modo de narrativa de contar o passado, porque assim, quando a gente tá vivendo ali na fazenda e tá vendo eles interagindo, eles falam palavrões, eles discutem, eles parecem bem vivos, bem realidade, sabe? A gente se sente naqueles textos como se fosse algo atual. Quando eles lembram da vida deles passada, parece que eu tô lendo uma história da Era de Ouro, sabe? Os textos são bem simples, cheios do nossa, poxa! E precisa resolver aquela situação, e eu achei bem bacana nesse início, nesses de 7 a 9 primeiros volumes, esse modo de narrativa que o Lemire trouxe. Eu acho que tanto o Lemire no texto e a arte também, né? Nem sempre é o Dean Ormström, eu acho, também não lembro como dizer. Nem sempre ele desenhando, mas quando é ele desenhando, ele consegue passar bem a ideia da era que ele tá querendo remeter, né? Inclusive, ele teve um problema, né? Logo depois da primeira edição, se não me engano. Ele teve um problema cerebral, né? Um trauma cerebral. E aí ele ficou parado um tempo, sim. E aí ele conseguiu voltar a desenhar só um tempo depois. Então o gibi meio que entrou em hiato e logo no começo, sabe? Sobre essa coisa das origens secretas, que praticamente o começo do gibi é sobre origens secretas, né? Tanto que o primeiro volume da Intrínseca chama Origem Secreta. Se fosse um escritor pouco menos competente, esse gibi já ia começar um desastre, né? Porque você vê que não tem nada original, igual a gente falou, tudo é uma homenagem, né? Então, assim, só que o Lemire faz tão bem escrito, ele desenvolve tão bem os personagens, que você acaba, logo de começo, você já gosta de todos, assim, né? É uma coxa de costura bem costurada, né, cara? Sim, muito bem. E tem uma outra coisa que o Lemire, ele entendeu o que é a indústria de quadrinhos hoje. Ele tá, assim, ele entrou na vibe do Mark Millar. Então, você vê que ele escreve o gibi pensando na adaptação. Alguém já comprou os direitos de adaptação do gibi. Obrigado, João, porque enquanto eu li esse quadrinho, eu falava, quando é que isso aqui vai virar uma série da Netflix? Eu tenho total vibe de série da Netflix, cara. Então, tanto que tem até spin-off. Ele também lançou um monte de spin-off desse universo que ele criou, de Black Hammer. A Dark Horse viu em Black Hammer uma chance de ser um novo Hellboy, né? Porque uma chance de fazer uma nova franquia de sucesso, assim, como é o Hellboy até hoje. E eu acho que também tem um pouco do Lemire tendo uma liberdade, né? Porque ele já trabalhou em Marvel, em DC. Antes ele trabalhava mais, hoje em dia eu acho que são coisas mais isoladas. Mas eu sinto que aqui ele pega a oportunidade dele de fazer o universo dele pra ele conseguir contar as histórias dele, e até nos spin-offs eu sinto isso, assim. Tem um spin-off que é basicamente ele falando assim, se eu escrevesse Starman ia ser desse jeito. Bacana. É meio que uma mescla do Starman com Lanterna, velho. É bem massa. Qual que é? É Dr. Star e eu não lembro o Isso, Dr. Star. O Pai Estrela aí, o Dr. Star, é o Odin, né? Não, é outro. Tá ligado aquele cara que... é o cientista que ajuda. Isso. Nossa, ele é total Stargirl, velho. E o Lemire é um cara que sofre muito com o editorial. Você vê que as histórias dele aí na Marvel DC, você pode contar nos dedos as que são realmente boas, né? Ele geralmente é um cara até bem mediano. Ele já ralou muito no editorial, como aconteceu nos X-Men, né? Tanto que os X-Men dele são bem sofríveis. E ele pegou o X-Men bem no auge do boicote, né? Que é quando tinham pouquíssimas revistas e era confronto com Inumanos e tal, ele sofreu pra caramba. Nossa, que triste, verdade. Eu só queria comentar que eu lembrei quando o João tava falando da questão de você colocar eles num contexto mais real, e eu tava até falando isso com o Enzo, que o Lemire usa, que ele gosta bastante
bastante de dinâmica familiar, né? Ele coloca esses heróis. Sitcom. É meio que uma sitcom, uma novela ali. Ele coloca todo mundo fechado numa dinâmica familiar, morando na mesma casa. É por isso que tem muito cara de série da Netflix, tá ligado? Sim. Você vê, tem um mistério, tem superpoderes, mas no final o que você quer saber é dos conflitos familiares deles ali. Então Exato. é uma estrutura total de uma série da Netflix pra manter alguém entretido. Na proposta de ser série, né, tem até um cenário fixo, né? Que nem a casa do maluco do É, pedaço, exato, né? exato. E assim, é o ponto forte do Lemire, né? É essa dinâmica entre personagens e desenvolvimento do personagem. Então ele traz esse personagem pro ponto forte dele, né? Que é isso aí. Isso também é uma dinâmica que o King usa um pouco também no Visão, né? Ele faz mais ou menos isso. Ele coloca o Visão, que é um personagem que, quando a gente pensa que é um robô, que ele vai lutar contra o Ultron, e acaba que é uma coisa mais familiar, entre aspas, né? Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. Da 7 à 9ª edição é a apresentação de personagem e os conflitos deles. Então a gente vai começar aqui conversando primeiro pelo Abe, que agora eu não lembro o nome completo dele, que é um nome russo. Abraham. Não, o sobrenome dele é Vazovsky, alguma coisa assim. Acho que é Slankovski. Aí, viu? É russo. O nome dele de personagem é Abe Temp, não é? Bin Jumping, alguma coisa assim. Mas o que o Abe é? O Abe é lá dos anos 60 e ele queria entrar pro exército, não podia porque ele era muito magro, tinha um pulmão zoado. Peraí, rapidinho, eu acho que ele é dos anos 60 ou ele 50, eu acho. É 50? É mais antigo? Ou até mais, Eu né? acho que é. Eu acho que ela é da Segunda Guerra. Não sei se ele é de alguma guerra. Segunda Guerra. Ele queria entrar pro exército, ele queria servir ao país dele, ele não podia. E aí, todo aquele plot, né? O que eu posso fazer pelo meu país? Eu achei que ele ia tomar um soro do super soldado, mas ele não toma. Ele conhece um boxeador que fala pra ele: vem que eu vou te treinar, que eu vou botar carne nesses seus ossos. E aí, se passa os anos, o cara simplesmente só treinou e ficou forte. E aí acontece que um dia os criminosos invadem lá o ginásio onde ele treina com esse camarada dele. O camarada dele é morto por causa de dívidas, né? Provavelmente esses caras eram mafiosos, cara de aposta, etc. E aí o Abe consegue parar esses caras na porrada e ele fala: eu vou fazer isso pela comunidade, eu vou ser um super-herói. E aí ele vira o Capitão América azulado. Ele é uma mistura do Capitão América com o Demolidor, né? Um Demolidor, total. Perfeito. Isso é a origem do Abe. Dentro da história, o Abe, ele é o único cara que parece que não quer ir embora da cidadezinha lá do Smallville. Eu vou chamar a cidade o programa inteiro de Smallville, porque eu pensava que era Smallville aquilo ali. Peguei aqui, ó, é Rockwood, ó. Ele não quer ir embora de lá. Como ele é um ser humano comum, ele tem uma namorada, ele meio que se acomodou, é a aposentadoria dele. Ele tá velho, e ele é o único ali que não tá muito interessado em vazar dali. É, o lance também é porque ele já tava em decadência como herói, né? Então a proposta dele nem só ser o cara, né, que tá sem querer sem poderes, né? A dinâmica aí do líder, né? De um capitão e tal. Mas o lance era também, acho que mostrar, né? Que ele era de uma geração anterior, né? Aquela vibe do que, sei lá, os quadrinhos da Sociedade da Justiça ou de outros heróis assim, né? Que falam de legado tem, né? Que, pô, acho que tá acabando aqui a minha vez, né? E agora, né? Como que eu tô, né? O próprio Cavaleiro das Trevas, né? Revisita um pouquinho, assim, essa ideia, né? De que acontece, né? Quando o cara se aposenta ou quando tá em declínio, assim, né? Então era meio essa vibe, assim, que ele traz, assim, né? É muito bacana aquela parte que ele tenta se reinventar, né? Ele tá contando o passado dele, ele tenta se reinventar e ele veste, tipo, uma armadura e na primeira cambalhota que ele dá, a armadura cai tudo, se desprende. Aí chegam os heróis da nova geração. Essa edição tem uma capa do próprio Lemire emulando o Liefeld, que é genial. Ele ainda assina Afterlife ali. Ele Sensacional. assina Lemirfield. Isso. Ia ficar, às vezes, até cansativo se toda hora, assim, a gente tá falando, assim, né? Porque o negócio tanto se retroalimenta, né? Mas é meio que, tipo, homenagem dele aos anos 90, né? Fala, olha, o que acontece quando você pega um cara clássico, né? E tenta atualizar ele sem, né, respeito e tal, né? Aí mostra ele ali, né? Com a armadura que não cabe, né? O próprio personagem, né? Não achou legal no fim, né? A ideia e tal. É interessante. Ele passa por uma situação constrangedora que é aí que ele fala assim, mano, não dá mais, eu tenho que me aposentar, eu não consigo, eu vim aqui, tento bater no monstro e aparece esses jovens novos super-heróis e ainda zoa com a minha cara, eu vou largar essa bosta. E assim, aí você vê que é uma sacada esperta ele não querer sair, porque ele é o líder do grupo. Então, depois quando a gente descobre que a Libélula é quem controla todo mundo, você vê que mirar nele e fazer ele se sentir bem é uma sacada muito boa, porque é ele que é o líder dos heróis. É ele que move, né? Se ele não tá interessado em vazar, os outros não vão estar interessados em correr atrás de vazar também. Exato, né? E é até uma discussão que tem, né? Um pouco mais pra frente no Era da Destruição. Logo antes deles saírem do lugar, ele e o Barbarian tem uma discussão que é essa, né? Tipo, pô, as coisas estão dando certo, as coisas estão funcionando e tal. E até um pouco dos meus problemas com o segundo volume, que é o Lemire, algumas coisas ele acelera muito, outras vezes enrola muito. Assim, essa é uma discussão que era interessante eles
terem mais antes de saírem de onde eles estão, né? Eles acabam que eles saem logo em seguida. É verdade, pareceu que foi às pressas, né? Exato. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. O próximo personagem que a gente pode estar conversando aqui é a pequena Gale. Ela é o Shazam. Ela fala a palavra mágica Zafran. Em vez de ela envelhecer, ela volta a ser criança, mas ela é super poderosa. Voo, poder de raios, etc. Mas é o contrário, né? Na sua vida normal, a Gale, ele era uma criança de rua, né? Ela tinha fugido de um orfanato e ela entrou num cinema abandonado, super normal, as crianças fazem isso o tempo todo. E lá ela conhece o mago passa os poderes pra ela. E aí, ela presa lá nessa Smallville, junto com os outros personagens, e ela foi a coisa que mais me prendeu na história, porque ela não consegue voltar a ser velha. Então, ela é criança pra sempre, mas ela é uma velha de 60 anos, e ela não aguenta ser criança, ela não aguenta ser tratada como criança, ela não consegue voltar pra forma original dela, e ela tá com o psicológico todo destruído por causa disso. E pra mim, começar com ela, porque a primeira edição já é sobre ela, foi sensacional, porque você fica naquela, caralho, mano, que tormento que essa menina tá vivendo. E ela é alcoólatra, né? Ela é alcoólatra porque quadrilha pra vender pras crianças não dá pra mostrar o que ela tá fazendo, mas que ela tá ingerindo uns tóxicos, ela tá. Você vê, tipo, o pessoal lá na cidadezinha do interior, né, e vendo a criança lá pedindo álcool, né, se comportando mega, né, estranha, assim. Fumando cigarro como se não houvesse amanhã. Ela tem, tipo, 8 anos e a galera fica, caralho, mano, essa menina não para de fumar. Ela fica puta porque eles estão numa vida fingindo que eles são normais pra cidade. Eles estão presos nessa cidade, a gente até não falou que essa cidade tem um perímetro que eles não podem sair dela, que eles tentam descobrir, e tentando passar que são os mais normais possíveis, pra não arranjar suspeita. E ela não colabora muito com isso. Pensa pelo lado dela, ela tá há 10 anos na 4ª série, velho. Eu também não aguentaria, cara. Não é nem a 5ª série que você pode fazer piada obscena e já entende, né? É a 4ª série só. Tem que ter inocência ainda, né, da criança. Eu ia falar que depois de umas edições, ela me lembrou muito o 5, né, do Umbrella Academy, que é um conceito semelhante, né, que é um idoso preso no corpo de uma criança. Só que é interessante como é diferente, porque em Umbrella Academy é um mundo onde todo mundo sabe que eles são super-heróis, né, e eles estão nessa cidade e ninguém sabe, e o ideal é que ninguém possa saber, então eles têm que esconder, então ela tem que fingir que é uma menina normal, e essa é a maior dificuldade, porque eles têm todos que fingir que eles são pessoas normais morando na fazenda, e são uma família ainda por si. É agoniante, né? Eu acho que o conceito, assim, por trás desse personagem é legal, né? Essa homenagem ao Shazam, né? Que invertendo um pouquinho os valores, né? Então, se ele tá olhando pra quadrinhos e quer, né, colocar o jeito dele, então é mega inteligente isso, né? De tirar o ser humano falho, né? E colocar na forma de uma criança, né? Que, né, tem, sei lá, inocência, entre aspas, né? Finita, né? Tem vários, sei lá, metaconceitos assim, né? De infantilidade, né? De coisa de pureza mesmo, né? Que se for parar pra refletir um pouquinho assim, né? O Shazam, a essência mesmo, ele funciona porque ele é uma criança, porque a pureza tá meio que, né, no Billy Batson, não só na forma perfeita de homem dele, assim, né? Exato. E aí, acho que tem um pouquinho de inteligência, assim, do Lemar de fazer isso. E eu acho mais legal ainda esse conceito depois evoluído, né? De saber que, pô, tem uma mulher, né, madura ali, formada, né? Que já viveu toda uma vida aí, tendo que fingir ser uma criança lá por causa da situação da história, né? Como isso desgasta a mente dela, né? E como gera um contraste, assim, esquisito, né? Ela claramente não tem mais saco pra isso, né? Você vê durante ela não aguenta mais, velho. Ela meio que auto-sabota as paradas já no automático, porque ela não tem mais saco. Só me dá o meu Malboro, né? E é um pouco do que a gente tava falando de transportar os heróis pro mundo real, né? Porque no mundo que ela vivia, a era de ouro dela, isso era aceito, né? Ela lutava lá e tudo bem. Quando ela vai pro mundo, entre aspas, real, aí ela tem que se comportar como as pessoas esperam. Então, ela tem que ser uma criança. E o legal do Black Hammer, assim, ser recente também é que é isso, assim, né? A gente vai passar diversos personagens, né, que são homenageados, né? Que foram criados nos quadrinhos da Era de Ouro, assim, valia quase tudo, né? Era muita cópia, muita simplicidade, né, também, né, que acontecia. Então, assim, muita coisa que hoje é meio óbvia pra gente, antigamente o pessoal nem se questionava, né? Então, pô, o que o Billy Batson, né, num corpo de um adulto, né, faria de verdade, assim, né, com dilemas morais, assim, né, quando você tira o freio de um adolescente que ele não é tão criança, mas ele também não é adulto, né, o quanto de situação ruim ele pode fazer, né, sem esse freio. Então, tudo isso, né, acaba voltando pra esse argumento aí do Lemar, né, nessa personagem aí, e acho que é isso que é legal, né, você modernizar os conceitos, né, de heróis aí pra essa história, assim, acho que é um pouquinho da estrelinha, assim, de cada personagem é isso, né, você vê que não é só homenagear e deixar igual, né, ele falou homenagear e esperar e falar, pô, mais e si, né. Sim, tem uma subversão, né, do conceito do personagem. Eu acho interessante da Gale que ela é exatamente o reverso do Shazam, como você falou, que é a criança que tem a liberdade de ser um adulto, né, a gente vê em vários filmes, né, que a criança virou adulta, etc, e é o contrário, tipo, ela é um adulto preso uma criança, não tem a liberdade de, sei lá, sair pra beber, entrar em um lugar proibido, ela tem exatamente o contrário. É
Ela é o único personagem que tem a alegria que todo ser humano aqui adulto aqui do nosso planeta quer ter, né? Que é não precisar mais pagar boletos, né? Voltar a ser criança, né? Ficar tranquilão. E isso é uma prova de que o final do gibi não faz o menor sentido. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. A gente vai chegar no segundo bloco desse programa que vai ser só hate. Aí você vai poder abrir esse coração. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. O próximo personagem a gente vai falar do Caçador de Marte, que é o Babalion, que ele é o Warlord, né? Ele é o Senhor da Guerra de Marte. Qual que é a história dele? Marte recebeu uma sonda humana, aí os marcianos falaram, pô, os seres humanos são primitivos, uma bosta, não sei o quê, não vamos ter contato com eles não. Manda lá alguém pra matar todo mundo lá e resolve isso aí. Aí o Barbarian fala, não, calma aí, vamos tentar conversar, ver se a gente consegue fazer uma aliança, o universo é perigoso, etc. E aí os caras enviam ele pra Terra, papo de herói, né? Ele cai lá na Terra, resolve uns crimes, aí ele vira o super-herói da Terra, Barbarian, o Senhor da Guerra de Marte. Mas o plot do Barbarian não é o fato de ele ser um alienígena, não é o fato de ele ser um super-herói na Terra, e sim a opção sexual dele, porque ele é um alienígena homossexual, e isso causou, tipo, um transtorno psicológico pro ET inacreditável, e eu achei sensacional esse conceito que ele transporta pro personagem aqui. Ele vira um policial, né? A identidade civil dele aqui na Terra é policial, e ele começou a gostar do parceiro dele, e quando ele foi revelar isso pro parceiro dele, o parceiro dele fez a vida dele um inferno, né? Lembrando que é os anos 60, né, cara? Ser homossexual nos anos 60 era bem difícil. Ele é um cara que não se encaixa, né? Ele não consegue se encaixar. Ele não se encaixa nem no povo dele, nem na Terra. Exatamente. Sim, e tem uma subversão interessante que, ao contrário do John Jones, ele não é o último marciano, ele é só um marciano, ele é só um marciano que fugiu pra cá. Então, no fim das contas, ele não tem nenhum grande destino em cima dele. É simplesmente esse guerreiro fugindo pra cá, querendo ser aceito e acaba não sendo aceito do mesmo jeito. Eu acho bacana a trocadilho com os nomes que às vezes o Lemire faz, né? Porque o Caçador de Marte é o John Johnson, o Barbarian é o Mark Marx. E lá dentro, né, da fazenda, lá no Smallville, na realidade alternativa que eles estão vivendo, né, o Barbarian, ele começa a ter uma aproximação com um padre da cidade, que apresenta tendências homossexuais igual ele, e aí ele começa a tentar ter uma relação com esse padre, mas ele é rejeitado igual como foi na Terra, como foi em todas as outras realidades, e isso zoa mais ainda a cabeça dele. Ele é e não é rejeitado, né? Tem aquele climinha, né? Ele é rejeitado pelo mistério. E tem um negócio interessante, que esse padre acabou de chegar na cidade, e é outra parte do plot, especialmente da primeira parte, é que eles não podem sair, mas outras pessoas vão e vêm na cidade. A hora que quiserem. Exatamente, então cria, tipo, alguns desconfortos das pessoas quererem sair e eles não poderem sair e tal. E até uma outra coisa que a gente vai falar depois pra frente, que quando tem o twist, isso não bate muito, né? Com que essas pessoas podiam sair da cidade, sendo que eles não podem sair de onde eles estão. Aí depois mas é meio relevante, né? As pessoas saem, eles acham que as pessoas saem da cidade porque eles não podem sair, mas eles veem elas indo embora, né? Então, começa uma pira muito louca, né? Da área da destruição pra frente. E aí logo depois a gente descobre também que a Gale é apaixonada nele, né? Isso. E aí o que acontece? Aí, por esses 10 anos lá, né, dentro da fazenda, lá, dentro da Smallville lá, como a Gale e o Barbarian, eles são bem próximos, né? Tipo, são um conselheiro um do outro. E a Gale acaba se apaixonando por ele e também não é correspondido da mesma maneira porque ele gosta do que ela gosta. Ele se aproxima bastante também, porque a gente, para pensar, você tem o Abe, que é o mais velho, que é ali o paizão, o vozão. Você tem o Tokyo Walk, que é um robô, e você tem o Weird e a Dragonfly, que não se aproximam muito. Então, no fim das contas, eles são os únicos que têm mais contato, né? Que eles podem confiar um no outro. Isso é fato, né? Porque, tipo assim, todo mundo tem um outro canto pra se agarrar. Eles acabaram sobrando pra ficar juntos, então, né? Na verdade, o Barbarian, ele tem até uma relação boa com todo mundo, menos com a Madame Dragonfly. Quando tem uns diálogos, ele parece não se dar muito bem também com o Abe, não, sabe? Porque ele dá pra entender que o Barbarian, ele é meio ácido, assim, nos comentários dele, né? Ele vai direto ao ponto e as pessoas ficam machucadas quando ele fala. Eu não lembro, assim, se é viagem minha, mas, tipo, o Abe é um cara conservador, assim, né, de origem, né, e o Barbarian é um negócio mais liberal também, então é o próprio conceito, né, deles, né, acho que... É o Capitão, né, o Capitão América conservador.
o Capitão América real, né? Uma coisa que eu também não entendi, a farsa da família deles. Eu não entendi o grau de parentesco deles, porque assim, o Abe diz que a Gale é neta dele. O Barbalho eu não faço ideia qual que é a relação familiar com ele. O Ele é filho do Abe. Coronel é filho, a Madame é filha. Então é tudo filho. O Barbalho também é filho dele, ele tem 3 filhos. Isso. Eu cheguei a pensar que ele era o pai da Gale, sabe? Mas não é. É neta. Ele sempre é o que é o chamado pra resolver as tretas dela. Eu fiquei achando que o Barbalin fazia o papel de pai da Gale, mas não. Ele é filho do Abe e a Gale, né, é filha da Madame Dragonfly na mentirinha deles lá, né? Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor e nem opção. Coronel Reed, que é outro trocadilho pra estranho. Então é o Coronel Estranho. Esse aqui é o Adam Strange, né? Cagado e cuspido. Não tem nem o que dizer. Nada disso, é o astronauta Magnetar. Pensei ela também. É uma mistura dos... Mas é que é a mesma fonte, né? A roupa é igual, cara. É igualzinho, assim. Nem tentou disfarçar, sabe? Ele lembra um pouco o Homem Negativo da Patrulha do Destino, né? Principalmente a origem, que é o astronauta que vai parar em outra dimensão e volta com uns poderes bem loucos, basicamente. Ele sempre faz, né, um coquetel assim em cada personagem. É bem bacana. Você vê todas as referências. E o do negativo faz sentido também, porque depois o próprio Lemire faz, né, uma obra lá sobre o Homem Negativo, né? Então. E qual que é a história do Coronel? O Coronel era isso. Ele era um astronauta, ele viaja por vários mundos, por várias realidades, e ele se aventura nisso, né? Ele fala que ele é um cientista, um aventureiro, etc. Até o momento que ele cai, né, na Parazone, que é uma realidade alternativa do Doutor Estranho, e lá ele fica meio loucão, porque ele consegue ter visão completa do tempo, né? Ele vê o passado, o presente, o futuro, e aí ele fica zoado da cabeça, que em alguns momentos você não entende nem o que ele tá querendo dizer, porque tá meio perdido na própria loucura. É a percepção de realidade do Dr. Manhattan, né? Isso aconteceu, isso já aconteceu, isso vai acontecer, né? É quântico, né? Ele consegue ver as coisas Isso. Então, tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? O Lemire subverte, né, o Manhattan, porque a parada do Manhattan é que ele vê o tempo como uma coisa só, ele tem essa visão quântica e ele vira um deus. E ele fala que o Weird ganha isso e enlouquece, basicamente. Ele enlouquece, claramente ele tá louco. Inclusive, pra mim, é a melhor edição, né, dessas origens aí, é a dele, que eu acho que é a mais bem escrita, assim. E falando a verdade, assim, esse é o tipo de assunto que não dá pra fazer de qualquer jeito, assim, senão vira uma salada, né, imensa. Então, tipo, parabéns pro Lemire aí, né? Eu gosto da capa, que tem balões específicos de cada parte dessa edição, que é bem massa também. Me tira uma dúvida sobre o Coronel, da história dele. É que, como acontece, as coisas vão acontecendo meio picada, eu fiquei confuso nesse ponto. A namorada dele, a Eve, ele levou pra Parazone e ela morreu. Foi isso mesmo, ele levou e morreu, deu merda. É que assim, ninguém pode entrar na Parazona suave. Ele deu sorte que ele entrou em um momento e dava pra entrar na Parazona. Quando ele foi levar ela, ele não sabia direito disso e ela morreu. Sei lá, um fatality de algum personagem do Mortal Kombat e ficou carne viva. As pessoas quando morrem na Parazona, o corpo é meio separado, os órgãos, tudo e tal. Eu acho então isso bacana, porque ele revê esse momento várias vezes. Então, não é à toa que ele tá louco, tá ligado? Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor e nem opção. Aí a gente tem o companheiro, né, do Coronel Estranho, que é o robô Talkie Walker, que eu acho sensacional. Eu gosto muito dele. Que ele é de um planeta onde tudo é máquina, né? Tudo é robô. E aí o Coronel foi lá nesse planeta, numa das aventuras dele, encontrou o Talkie Walker lá. E o Talkie Walker, ele recebia transmissões da TV da Terra. E aí ele não aguentava mais aquele mundo de máquina. Ele queria se aventurar, conhecer o universo e tudo mais. E vira aí o fiel escudeiro do Coronel. Dentro da cidadezinha, do contexto lá que eles estão presos, ele é o personagem que fica toda hora tentando sair de lá, né? Fica inventando sonda, fica tentando inventar algum aparelho pra tirar a galera de lá e tá há 10 anos falhando. Exato, né? E ele é o único que fica escondido também, né? Ele não tem aparição pública, ele fica geralmente ali no celeiro. Ele é a faxineira também, faxineira da casa, cozinheiro. Só uma correção aí, a Talkie Walker é um personagem fêmea, né? Feminino. Ah, é verdade, é a Talkie Walker. Agora que você falou que ela é faxineira e tal, eu não tinha pensado na época Lena, né? Mas lembra um pouquinho a Rose lá, né? Dos Jetsons, né? Ela até zoa com isso, né? Tem uma hora que mandam ela se esconder no celeiro, ela fala, ok, meu amo, ok, bis. E ela não costuma nem fazer barulho de robô, ela faz zoado. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor e nem opção. A gente tem a Madame Dragonfly, que é uma espécie de Senhor Destino, né? Ela é uma bruxa e é a causadora de todos os problemas também. O que acontece? A história dela, ela foi até a cabana, uma cabana mágica num pântano, onde tinha uma bruxa, pedir pra ressuscitar o filho dela. Em troca disso, ela seria a nova bruxa dessa cabana mágica, e aí deu tudo errado na vida dela. Qual é a época mesmo dela? Fala especificamente? Ela é meio que uma era de bronze, assim, eu acho.
pensei numa parada meio pulp, mas depois parece um negócio mais, tipo, mais moderno, assim, mais sabe, meio dos anos 80, uma parada meio Alan Moore ali. Ela cria o Monstro do Pântano depois, ela começa a namorar com o Monstro do Pântano. Ela tem um filho com o monstro do pântano e o filho morre ao nascer, né? Só uma curiosidade aí, o nome dos caras que entram na caverna é Len e Bernie, que seria uma referência ao Len Wein e ao Bernie Wrightson, que são os criadores do Monstro do Pântano, né? Verdade. A edição dela tem um clima de horror, né? Tanto que a edição dela é a única onde ela conversa com você, ela quebra a quarta parede, né? Ela vai apresentando as coisas da edição pra você. Ah, meu caro leitor, você está aqui nessa história de horror e tal, tal, tal. E é que é bem a pegada dos gibis de horror, né? Que tinham, assim, antigamente, que tinha essa pegada de contos, né? Então ela faz uma coisa meio conto, assim, ela vai contando a história. Né? Tem os gibis de terror, né? Tem depois o que saiu desses gibis, né? Aqueles contos da cripta, era tudo nessa linguagem, né? De você querer criar uma relação com o espectador, né? E falar, olha, o horror que você vai ver aqui, né? É inimaginável, né? Tinha todo um... Não. E é isso mesmo, assim, acho que é o legal dessa personagem, acho que todos, né? A gente falou, né? Todos vão pegando vários, né? Aspectos, assim, né? Das histórias e quadrinhos, e aqui ela tá olhando pra isso, né? Pros contos de terror, pros personagens místicos e mágicos, né? E aí acaba sendo esse amálgama aí de vários conceitos aí, né? E aí acaba, né, sendo legal porque que essas edições de origem, assim, realmente é bem no gênero delas, né? Então, se eu tô vendo ali o Capitão Estranho, é uma história de exploração ou desconhecido, né? Agora dela aqui é uma história de terror mesmo, assim, né? Com começo, meio e fim, né? Então é bem legal essa ideia, né? Dela, tipo, né, levar a maldição, né? Depois que acontece lá com o pseudo monstro do pântano lá, que ela cria, né? Então, tudo isso mostra que o Lemire, assim, ele tá criando, assim, muito bem esses marionetes aí pra essa história, né? E assim, ao longo dessas origens, a gente vai descobrindo também como que eles foram parar na fazenda, né? O que aconteceu e tal. Apesar dele ir alimentando o mistério, né? Ele vai dando umas dicas, assim, do que aconteceu, né? Do que pode estar rolando. Ele, inclusive, apresenta aí a filha do Black Hammer, né? Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. O Black Hammer é o último personagem dessa trupe, né? Que ele não tá lá, mas você sabe que ele existiu, que ele é citado várias vezes. E ele é uma espécie de Thor com... Novos deuses. Com novos deuses. Que ele é o seguinte, ele era um cara de serviços sociais, né? E aí ele encontra no beco o Black Hammer morrendo, né? E aí ele fala que precisa passar o poder adiante, pega meu martelo, ele pega o martelo e ele vai parar lá no Palácio de Odin dos Novos Deuses. E aí a galera fala, agora tu é o Black Hammer, vai ter que assumir essa responsabilidade. E eu acho bacana que de toda essa galera, ele parecia ser o mais engajado em fazer o bem pelo próximo, sabe? Todos tinham uma satisfação em estar fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eles também queriam às vezes desistir, tipo a Gale. A Gale, ela se aposentou de uma maneira que aposentou mesmo. Ela criou outros heróis pra fazer a parada dela e ela foi viver a vida dela no mundo real, né? Viver a vida dela e esquecer isso, ela já não aguentava, tava de saco cheio, já tava velha, não queria isso. O Black Hammer, ele fazia pelo futuro, pelo bem ideal, pelo próximo, fazia pela filha dele, e ele se desfez da vida mundana dele pra isso. E esse personagem, quando ele é apresentado tudo em lembrança, porque ele já tá morto lá na história, dentro da Smallville deles, dentro da fazenda. Porque ele foi o cara que tentou sair do local e morreu. Por isso que eles não podem sair ali daquela cidade, porque quando eles tentam sair daquela cidade, eles morrem, e eles já viram isso acontecer, porque o Black Hammer tentou e morreu. Gosto muito de como o Black Hammer é tratado, assim, com uma certa arrogância na personalidade dele, assim, né? Ele faz uma piadinha com o coronel lá, né? Falando que ele tá velho, né? E depois, em outros diversos momentos, assim, ele mostra que esse poder, essa predignação aí que ele tem, né? De ter que ser o escolhido, de ter que resolver lá o conflito lá. Tem até uma vibe Novos Deuses lá, né? Que é o Starlock, né? Que, tipo, dá o propósito pro Black Hammer, né? Fala, ó, você tem aqui uma função, né? Antideus é o problema de tudo, não sei o que, né? Então tem equilíbrio. E toda essa predestinação dele, né? Esse protagonismo dele acaba tornando ele uma figura meio arrogante em cima do conceito de ser o super-herói, assim, né? Mostrando que é legal, né? Que Superman realmente é só um, assim, o cara, né? Que com todo aquele poder, né? E aquela responsabilidade acaba equilibrando, assim. Então é interessante. E o Lemire consegue fazer aqui, em Black Hammer, uma coisa que o Kirby não conseguiu fazer na Marvel. Que era juntar o Thor com os Novos Deuses. Que era a ideia inicial do Kirby, né? Exato, né? A ideia dele era matar Asgard e fazer os Novos Deuses, né? E ele não conseguiu fazer isso. O Lemire fez isso aqui em Black Hammer. Exato. E aí, só reforçando assim, é legal, né? Tipo, desses conceitos, né? Que geraram aí o Black Hammer, né? Com o título da história, né? Com o nome do quadrinho aqui e também com o protagonismo, né? Toda essa arrogância, esse poder, né? Na hora que ele vê, não, a gente tá limitado aqui, vamos testar o limite aqui. Ele é o primeiro que, né? Morre despedaçado, assim, né? Então, é interessante. Ele não pensa nem duas vezes, né? Ele, eu vou voltar pra minha filha. E... nada me impede, né? Inclusive, até falam assim, né? Pra ele, fala, não, o Talk Walker tá falando que tem uma radiação aqui em volta,
vamos primeiro ele, não, eu tô de boa, eu vou, e ele vai e morre. Ele achou que ele era o protagonista. Exato. Vou ali protagonizar. É interessante também, não sei vocês, mas na edição do Weird, que ele explica o que é a Parazona, eu fiquei achando que a Parazona ia ter alguma coisa a ver com onde eles estão, porque você entende que é um negócio bem louco, com tempo e espaço e tal. E aí nessa edição, quando o Black Hammer morre e ele é despedaçado daquele jeito, eu falei, putz, eu acho que eles estão na Parazona. Você acertou! Cara, você foi bem Sherlock Holmes, assim, cara, porque... Percebi isso quando eu reli, né? Porque eu já tinha lido o volume 1, só que não tinha terminado Era de Destruição. Aí pra lembrar de tudo, eu tinha lido e eu falei, nossa, ele morreu igual na Parazona. Eu não percebi não, cara. Percebi agora que você falou. Eu também não. Uma coisa engraçada aí, só uma leitura aí que eu fiz. Eu imagino que o evento do Antideus, né, que mandou eles pra Fazenda, tenha acontecido por volta de 1990. Porque eles ficaram 10 anos, né, na Fazenda. Quando a filha do Black Hammer aparece lá, ela fala assim, eu vou fazer não sei o que na internet. E aí eles ficam assim, é verdade. Internet? O que é internet? Então você imagina assim, eles são de uma era pré-internet, e aí, quando eles estavam lá, a internet surgiu, uma coisa assim. Exato, eles não têm ideia do conhecimento do que é internet. Na verdade, esse lance do Antideus é basicamente Crise nas Infinitas Terras, né? Exatamente. Uhum. Eu tava achando que tinha sido em 2005, 2006, não só por causa da data de GP, mas porque teve a crise infinita na época, né? Aí eu achei que o Lemire tinha deixado meio perto. Mas faz mais sentido ser antes mesmo, porque eles não têm conhecimento dessas coisas modernas. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. E aí que a gente traz? A gente é apresentado no começo, né, do quadrinho sobre a origem dos personagens, um pouquinho do mistério que eles estão presos ali, tem os conflitos familiares, tem um conflito entre eles que eles brigam o tempo todo, tem a relação da Gale com o Bar Allen, com os pessoais das cidades, etc. E aí a gente começa o mistério a ser um pouco desenrolado, porque chega um ponto, né, na edição em que a Madame Dragonfly, ela começa a fazer umas coisas suspeitas, lavagem cerebral nas pessoas, ela começa a querer resolver os conflitos familiares que a galera tá tendo, fazer as coisas darem certo pra meio que manter a galera ali. Aí você já fica com uma pulga atrás da orelha, falando, putz, essa mulher aqui, ela não é muito bem uma heroína, não. E uma coisa legal também, né, dessa nova informação, assim, agora que é um momento que a gente começa a entender, assim, de forma um pouco mais linear a história, né, então foi soltando de pouquinho em pouquinho, né, que eles tiveram a grande luta lá, né, ficaram presos, né, por causa, no final, no clímax dessa luta eles ficaram presos, né, nessa dimensão, aparentemente sem explicação, e aí dentro dessa dimensão a gente começa a ver essas atitudes aí da Madame, né, Libélula, e aí começa a gerar o primeiro questionamento, né, o porquê que tá rolando. É verdade, né, vale bom lembrar pra você, meu caro querido ouvinte, que como eles pararam ali, o que acontece? O Darkseid, que é o antideus, total Darkseid / Galactus, ele era tipo a maior ameaça do universo. E esse grupo de super-heróis foram reunidos lá pelo Black Hammer, pelo Starlock, etc, pra deter essa maior ameaça. E aí, durante o clímax da batalha contra esse Galactus / Darkseid, que é o antideus, no clímax da batalha, no golpe final, eles acabaram parando nessa realidade. E eles não sabem por quê, porque houve uma explosão, e quando eles se deram conta, eles já estavam ali, né, naquela cidadezinha, etc. Eu abri a edição aqui da enciclopédia do Black Hammer lá, eles chamam de o Cataclisma, né, esse evento, né, que é o ataque do antideus, assim. E é bacana, né, que tipo assim, enquanto a gente tá vendo o conflito deles na cidade, também é mostrado o que aconteceu após esse conflito cataclisma no mundo deles. E aí eles viraram tipo um exemplo, foram homenageados, serviram de inspiração para próximos heróis e assim por diante. Eu senti um pouco de falta do Lemire trabalhar um pouco o mundo que eles vieram, sabe? Tá certo que o gibi é focado nos personagens, mas o gibi quase não mostra o mundo deles depois que eles foram pra Fazenda, sabe? Eu acho que nisso o Lemire ele foi meio ligeiro, assim, ele tipo foi mostrando, né, porque ele tinha que convencer no compete, né, de falar, pô, beleza, essa história aqui tem essa proposta, né, e aí, conforme que foi acontecendo o sucesso, que ele foi alimentando, assim, né, a história, assim, tal, né. Quem acaba conduzindo mais o mundo real, o que tá acontecendo no mundo real, é a Lucy, né, que é a filha do Black Hammer, que ela nunca conseguiu aceitar, né, ela sente que o pai não morreu, que o pai, ele só tá desaparecido. E aí ela vai investigando sobre o que aconteceu, né, com cada herói, o que aconteceu naquele dia e etc. Aí, no caso, isso vai acontecendo durante as edições, né, que tá apresentando o passado. Aí, no caso, ela consegue descobrir, né, porque uma das sondas da Talkie Walk
chega na Terra. E com isso ela descobre que tem um portal pra Parazona. Só que aí não mostra direito como ela chegou lá. Só mostra que depois ela apareceu lá. E a partir do momento que ela chega na fazenda, ela é a variável fora de controle, né? Ela não tá no controle da quem controla, né? Assim, querendo adiantar já um pouco a história. Mas isso é fato, porque assim, que nem a gente tava conversando, né? É mostrado lá que a Madame Dragonfly já tá fazendo umas paradas meio estranhas. Aí tem uma edição que acaba com a Lucy chegando. E aí, quando a Lucy chega, a Madame Dragonfly já faz questão de apagar a mente dela de como ela chegou ali. E aí você fala, cara, essa mulher aqui tá querendo foder todo o rolê. A Lucy, ela é um contraponto de tudo, porque enquanto tá todo mundo já 10 anos ali, tá todo mundo, eu acho que eu devo viver aqui, tá sofrendo, discutindo, etc. A Lucy, quando chega nessa realidade, ela começa a pesquisar como sair dali. E é uma estranheza que eu senti quando eu tava lendo a série, a galera meio que tava já acomodada com aquela realidade. E a Lucy, ela chega pra balançar esse comodismo deles, né? Mas a comodidade deve ser pelo fato de eles já estarem 10 anos lá, né? Que se fosse contar o primeiro ano deles, provavelmente eles já tentaram fazer de tudo e não conseguiram. Então, na real, ela é uma repórter. A primeira coisa que ela vai buscar é a história da cidade. Só que quando ela chega lá, todos os livros que tem de história da cidade estão em brancos, não tem história. Ela comenta com o Abe, só que o Abe fala, caguei, tá ligado? Tô namorando aqui. Por mais que a Madame Libélula tentou apagar a memória, isso não adiantou, porque ela enfraquece o poder da Madame Libélula de controlar tudo. Então, as coisas meio que começam a dar errado, consciente ou inconscientemente. É uma reação em cadeia, né? Tudo começa a sair do controle ali. O que tava acontecendo nesse universo contínuo deles, né? Essa vibe meio Twilight Zone, né? Tudo meio acontecendo, era meio que um script assim, meio show de Truman, né? Ela tinha controle daquilo, né? Tava rolando. No momento que a Lucy chegou, né? Tipo, entrou uma variável, né? Que alterou, né? Não tem como controlar mais tudo que tava certinho, né? E parabéns pra ela, controlou por 10 anos, né? Porra, narrativa. A Lucy, ela é o grande turning point dessa história, né? Que ela chega resolvendo os problemas. Ela vai na biblioteca, vê os mistérios, vê que os livros estão em branco, começa a falar coisas pros personagens que fazem eles meio que acordar da realidade, até que ela fala com a Talkie Walker, e aí tem uma ideia e o coronel vai lá e acaba apagando ele. Ela, né? Tem uma parte que ela fala com o coronel, que o coronel, ele dá uma dica de que ele pode ver o passado, o presente e o futuro. Aí ela começa a questionar, se você pode ver o futuro, por que você não fala? Você não tem um jeito de tirar a gente daqui? A Lucy, ela parece até o leitor, né? Ela é meio que a orelha do leitor. Ela tá te guiando e fazendo as perguntas que você gostaria de fazer durante a história. E aí chega no grande ponto em que ela meio que se sente atraída pelo martelo do pai, né? Que durante a história você é apresentado que tem que ser digno, né? Pra erguer o Black Hammer. E aí ela vai lá, pega o martelo do pai e ela se desperta como heroína também. E aí ela fala, eu lembro de tudo, eu sei tudo o que tá acontecendo. E aí é o grande clímax, né? É tipo a primeira fase das histórias, o primeiro arco de 12 edições, acaba assim, com a Lucy falando, é agora que eu vou dar a resposta da parada. E uma coisa que pra mim que foi frustrante é que daí chega na próxima edição, ela some. Aí você fala, vai tomar no meio do seu cu. E aí que começa. Isso é igual, se a gente falou de seriado, né, cinematográfico, assim, mas isso é igualzinho quando você tá assistindo uma série, você tem um cliffhanger desgramado, assim, no final do episódio, e aí o episódio seguinte é tipo um flashback, ou um negócio que não tem nada a ver com a história, assim, né? Puta, É cliffhanger de temporada, acabou a temporada ali, e aí o primeiro episódio da próxima temporada que você quer saber a resposta, ela desaparece no primeiro episódio, pra estender o mistério, sabe? Isso é uma maldade de um jeito, né, que o Lemar faz com a gente, cara. E aí tem um problema gigantesco aí, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Não, a gente já pode falar mais pra frente, que a gente entra na era da destruição, né? Que é aí que começa pra mim os problemas dessa história, né? Do Black Hammer. A era da destruição, que eu acho que é o grande clímax pra ele finalizar a história, parece que ele dá uma acelerada, e aí a gente tem um problema aí. A Lucy desaparece logo no começo, né? Mas ela causa a dúvida nos personagens. Os personagens começam a querer agir pra sair daquela situação, né? Tanto que eles ficam até mais unidos. Eles estavam separados, cada um vivendo a sua vidinha de 10 anos ali. Mas aí depois que a Lucy aparece, a Lucy fala o que a merda que tá acontecendo e ela desaparece, eles falam assim, não, pera, a gente tem novas informações, então é possível sair daqui. Então vamos lá, vamos agir, vamos se mexer e etc. Gera uma esperança pra eles, né? Exato. Enquanto eles estão tendo essa esperança, a Lucy tá vivendo uma outra aventura. Toda a aventura da Lucy, assim, por mais que seja legal, basicamente não serve pra nada, né? Não serve pra nada. Eu fiquei muito frustrado com isso. Eu achei bacana pelas referências, né, mano? A gente tem nas aventuras da Lucy passagem pelo inferno, ela tem uma conversa com Constantine, que aquele cara claramente, barman lá é o Constantine. Ela conversa com os Sandmans e os Perpétuos. É muito bacana, mas não serve pra nada na história, pra nada. Até esse negócio dos personagens é uma parada que, assim, a graça do Black Hammer não é só que são versões Lemir dos personagens. Os personagens têm mudanças nos personagens, tem coisas que deixam eles
mais interessantes, que subvertem. E essa jornada da Lucy, ela passando por, de fato, versões genéricas dos personagens. Tipo assim, o Constantine genérico só muda o visual dele. Aquele negócio do Sandman é um negócio que eu dei uma surtadinha de fã porque eu adoro o Sandman, só que depois lendo eu falei, cara, é só um Sandman genérico, tipo assim, isso não serve pra nada e os personagens também não são, sabe? Eu achei que o Lemire ficou só dando um show-off de universo, assim, tipo assim, tem Hellblazer, tem... É um show-off, e isso é meio triste, né, cara? É um show-off de universos, e nem pra ele fazer algo que o personagem cresce, tá ligado? Tipo, tem um diálogo que o personagem acaba se descobrindo algo, etc. Não, é totalmente show-off, tipo, oi, eu sou o Sandman, sai pelaquela porta ali que você volta pro seu mundo. Discordo um pouquinho com vocês, assim, do desnecessário, tá? Tipo, mas é mais um lance de interpretação, assim, minha, assim, porque, assim, no primeiro e segundo volume, lá na primeira parte do Black Hammer, né, a gente falou que Black Hammer, ele, tipo, é sobre metalinguagem e sobre referenciar os quadrinhos, né, em suas diversas eras, em seus diversos estilos, né, e aí quando a gente tem na primeira parte lá a origem dos heróis, ele usa um pouco mais alinhado ao plot, né, mas ele usa lá as origens dos heróis, né, pra homenagear certos estilos e personagens de quadrinhos, né? Então a gente passa lá pelo Capitão América, né? O terror pulp, né? O desconhecido, né? Não, agora é magia, não sei o quê. E aqui ele só continua fazendo o que ele estava fazendo desde o início, de que, assim, ele queria ter um recurso, né, dentro da história dele para ele continuar homenageando, né, diferentes, assim, estilos e personagens, períodos de histórias, né? Então, essa viagem dela pro inferno, né, pra refletir um pouco aí sobre um pouquinho, tem muito, né, de Hellboy, né, tem algumas coisas aí, de novo, um pouquinho mais do universo mágico, mais no lance espiritual da coisa, né? Tem, acho que a participação deles lá com os personagens do Sandman, assim, tem muita reflexão sobre narrativa, acho que eles, faz tempo que eu li esse volume, mas eu acho que eles falam, acho que eles não são perpétuos, alguma coisa Terra das Histórias, alguma coisa assim, e na hora eles, tipo, meio ficavam refletindo sobre coisas, né, de narrativa, de coisas assim. Então, assim, eu acho que pro plot, assim, se a gente pegar a história, né, beleza, né, o andar da história, ela realmente é meio que uma fase de, assim, ela cai naquilo por causa, né, de uma situação que depois a gente vai explicar com mais calma aqui, ela fica presa naquilo, e o desafio dela sair daquilo pra ela conseguir resolver lá o conflito da história principal, tá nessa jornada de você continuar navegando, né, por outros universos aí da história de quadrinho, né, que Black Hammer é um pouco disso, né, você continuar homenageando histórias de quadrinho, né, apesar do plot principal, né, o que tá acontecendo com aqueles personagens, aquilo, assim, é só uma desculpa pra ele poder homenagear as histórias de quadrinhos, né, de diversas maneiras possíveis, assim. Então eu não fiquei tão revoltado, assim, que nem vocês, assim, na hora. Assim. Eu não achei, por exemplo, achei, sei lá, ruim essa parte específica, especialmente depois que eu fui lendo o resto. Mas eu só achei que, tipo, se você tirasse, por exemplo, não faria tanta falta e eu não vejo muito qual sentido. Mas, assim, é bem escrito e é interessante o que o Lemire faz ali. É o que eu falei. Exatamente. Quando você vê Sandman, quando você vê Constantine, o cara que é o desafiador, né? É o Gus, né? Tem o Gus do Sweet Tooth, que é a obra dele, na verdade. É verdade. Ele faz uma auto-referência. O que me deixou revoltado é porque no começo, como o Rhodes falou, esse lance dele fazer referência tá alinhado à trama. Mas na parte 2, quando ele vai tentar desenvolver o plot, fica estranho e parece que ele tá colocando referência, só que a referência tá mais atrapalhando do que desenvolvendo o plot, sabe? Isso é meio frustrante pra mim. Pra mim, as referências que ele vai pondo, na verdade, não são desenvolvidas, é só rápido. Exato. É muito rápido, sabe? E aí parece que ele tinha um tempo a ser cumprido e ele não pôde trabalhar ali o tanto que ele gostaria de ter trabalhado. Isso, exatamente. Eu não acho que é ruim, eu acho que é bem escrito, eu acho que é legal, assim, pra quem gosta de quadrinhos e tal. Eu só acho que é desnecessário, não precisava. Não acho ruim, mas... ele podia ter gastado esse tempo desenvolvendo mais os outros problemas. Eu gosto, mas eu concordo com vocês, assim, eu acho que isso podia ter acontecido, mas assim, como a gente tava com muita expectativa de avançar a história, né, você tirar a personagem, né, que é o incômodo, né, que faz tudo mudar, né, pra botar ela numa jornada, né, de homenagens, não sei o que, realmente atrasa um pouco o ritmo do plot principal, né, apesar de, beleza, a gente tá contando aqui história, não tô falando de quadrinhos, mas isso é um pouco de verdade, assim, acho que talvez é feito da maneira errada, assim, né, de como que, se ela não tivesse sumido, né, se alguma coisa, né, tivesse levado ela pra lá, né, um negócio mais da história, né, como, né, argumento, né, ela precisava, sei lá, resolver, pegar uma informação nesses lugares pra depois conseguir retornar, né, ia fazer bem mais sentido, né, do que só, né, ela ser teletransportada lá pela Libélula pra depois, né, conseguir voltar lá, né, por onde ela tava, né, foi só, né, tipo um atraso, assim, né. Acho que a grande pergunta é pra quê? Sabe? É isso que é o X da questão. Olha o problema dessa parte, que se eu não me engano são 2 edições, e eu achei muito problema, porque é o seguinte, no começo eles ganham esperança, né, a Lucy vazou, mas aí então há uma maneira de sair, há uma maneira de ir e vir, o Lemire cria essa esperança nos personagens. Eu gostei dessa parte. Aí eles
juntam informação. O xerife tem um problema, a biblioteca tem um problema, e uma outra situação lá tem um problema que agora eu não lembro. E aí os personagens se dividem para resolver esses problemas. E aí dura, tipo, 2 quadros, eles vão na biblioteca, roubam um livro, acabou. E aí o cara vai lá, o xerife volta ao normal, e 10 segundos depois a Lucy já volta e já conta todo o plot do que tá acontecendo. Então, tipo, ele gerou uma expectativa e não entregou nada e já te dá a resposta do que tá acontecendo. Isso pra mim foi um problema, foi muito rápido, muito jogado. Então, o que eu acho que acontece nessa segunda parte inteira, especialmente se a gente comparar com a primeira, é que o Lemire parece que ele sabe o que ele quer fazer, mas ele não sabe distribuir isso de uma maneira que funcione. Então, tipo, no primeiro, eu acho o time muito bom, onde ele faz mistério, onde ele dá origem, onde ele dá reviravolta na história. Aqui não, aqui, assim, tá tudo ou muito rápido, ou muito enrolando, sabe? E é tudo um pouco bagunçado, assim. Eu acho que até se o argumento fosse exatamente o mesmo, assim, tipo assim, fosse tudo, se os acontecimentos fossem iguais, só que ele tivesse um timing melhor, a gente teria até gostado mais de GB no geral, assim, mesmo no final tendo sido o mesmo. Eu acho que esse é o problema maior, assim, que, tipo, tem umas coisas que você pisca e já passou, e outras coisas que ficam se envolvendo muito tempo, e isso, tipo, até o fim, sabe? E, ó, tem uma outra coisa aí, tá? Ainda sobre essas edições que a Lucy fica viajando pela casa lá e pro universo, eu imagino o editorial da Dark Horse, assim, ó, Emir, a gente precisa dar um jeito de expandir esse universo. Inclusive, tem aí alguns contatos na DC pra gente fazer um crossover com a Liga da Justiça, então dá um jeito. Dá um jeito de fazer aí uma amarração aí que a gente consiga conectar Black Hammer com qualquer outra coisa que a gente quiser. E foi isso que ele fez. A Casa dos Mistérios é o grande gancho dele pra fazer qualquer spin-off que ele quiser. A Casa dos Mistérios da Madame Dragonfly é o Deus Ex Machina dele. A Madame Dragonfly é o Deus Ex Machina dele, na real. E a gente tá falando bastante do tá acontecendo com o plot da Lucy e tal, mas enquanto isso tá todo mundo na fazenda e a Lucy não explanou nada, mas ela falou que, ó, é a Dragonfly e o Weird, que eles que sabem a porra toda, então cria essa divisão toda que é tipo, a Gale principalmente odiando ali os dois e eles tentando entender sem ter peça nenhuma, né? O Lemire taca na nossa cara que o Coronel e a Madame Borboleta, eles estão comunados fazendo alguma coisa. A Madame, ela pega o padre, né, que, como a gente falou, tinha rejeitado o Barbalian e ele se aceita, ele aceita o Barbalian e começam a ter um relacionamento, tanto que tem aquela conversa do Abe e do Barbalian que foi o Bruno que citou, né? Não, eu acho interessante também porque tem o envolvimento da Dragonfly nisso, o envolvimento do Weird foi um negócio que eu achei legal porque até certo ponto da história, até ele matar a Talkwalk, eu tava achando que ele ia ser aquela parada meio Manhattan, tipo, ele sabe de tudo, mas ele não se mete em nada. Eu tava achando isso também. Eu também. E o Lemire bota, ele se metendo nas coisas, tipo, ele mata alguém, ele tá fugindo e fazendo as coisas ali, você vê que, tipo, ele sabe e ele não fica alheio da coisa. Ele fala várias vezes, né, durante a trama, que ele falou assim, eu lembro que aconteceu assim, eu lembro que aconteceu assim, eu lembro que aconteceu assim. E ele só tenta fazer as coisas acontecerem da maneira que ele lembra. Só que daí não vai pra frente. Mas também é um pouco da loucura dele, né? Acho que ele usa a loucura pra, né, tipo, do cara... Se ele tivesse são, ele tinha resolvido isso, né, em 2 edições. Mas, né, como acho que eles usaram, né, esse lance da parazona, né, tem enlouquecido, o cara tá olhando pra tudo, então acho que acabou, né, ajudando, né? Ele quer se envolver, mas não consegue, né? Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor e nem opção. Vamos pro segredo revelado pra gente começar a falar mal. Ai. Que é o seguinte... E acontece, né? Aí a Lucy tem esse rolezinho dela que não serviu de nada, porque eu achei que ela ia ter toda uma briga épica pra poder fugir desse labirinto e não. Ela bate o martelo, tem os superpoderes, eu fujo do lugar e se descobre que a Lucy, o tempo todo, estava dentro da cabana lá dos mistérios da Madame Dragonfly e ela fala, agora chega dessa palhaçada, tá na hora de vocês contar pra eles o que vocês fizeram com eles. E aí a gente tem o grande revelação do plot que você está a esse ponto pelo menos 15 edições lendo pra tentar saber qual que é o grande plot. O que aconteceu? Depois da briga lá com o Antideus, eles foram parar na Parazone. Eles foram jogados pra dentro da Parazone na nave do... Na real tinha um lance que tinha que ter um equilíbrio entre o bem e o mal no universo. E já que o Antideus foi derrotado, sei lá, ia rolar algum paranauê no universo que, sei lá. Eu entendi assim, quando eles derrotaram o Antideus, eles foram parar na Parazone
Parazone, porque a Dragonfly e o Estranho, né, o Coronel Estranho aí, sabiam que precisava ter um equilíbrio no universo. O antideus só existe porque o bem está em abundância ganhando, existem muitos heróis e etc. Então precisa se ter contrapartida para o bem, então precisa se ter o mal. Se o bem não existir, esse mal também não existe. Então eles precisavam se livrar dos heróis também, para que o antideus não voltasse a existir. Porque por mais que eles tivessem derrotado o antideus, voltassem, continuassem vivendo a vida normal deles, o antideus renasceria e aconteceria tudo de novo. E, como é mostrado, quando o antideus chega, é meio que barata voa, né? Um monte de gente morre, o mundo vira uma catástrofe, é o Galactus chegando para comer a Terra. Então, para evitar isso, eles foram parar na Parazone e eles foram colocados numa espécie de estado de hibernação pelos poderes da Madame Dragonfly, para que eles vivessem a vida perfeita que eles gostariam de viver dentro dessa realidade. Só que daí saiu tudo pela culatra, né? Uma coisa que não fez sentido, eu achei uma desculpa tão esfarrapada, os seres biológicos ali, vamos dizer assim, foram pegos pelo feitiço. Mas a Talkwalker, nossa, a desculpa foi muito ruim, velho. O coronel chega e, funcionou com a Talkwalker porque a tecnologia de inteligência dela é tão boa que funcionou com ela também. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, porque é o seguinte, porque a raça da Talkwalker, se você lembrar bem a edição que o Coronel Word resgata ela, a raça dela abomina ser de matéria, né? Carbono, baseado em carbono. Baseado em carbono. Então a raça dela abomina esse tipo de ser. Então não faz sentido nenhum eles fazerem uma máquina baseada num cérebro humano. Isso não faz o menor sentido. Exatamente. O Lemire ali já tentando pegar alguma coisa ali. Outra coisa, essa relação simbiótica entre bem e mal que o Lemire coloca, apesar disso já estar inerente nos quadrinhos desde todos os tempos, ele não pode confiar que o leitor saiba disso. Ele tem que explicar por quê, e ele não explica por quê. Essa relação entre bem e mal que ele fala no gibi, ele não explica por quê. Por que se eles voltarem vai ter um antideus? Ele não fala por quê. É por causa do Black Hammer? Tá, então o Black Hammer tinha morrido. Não era só eles voltarem, entendeu? Então isso não fica claro. E tem também a questão que parece que é só a presença deles que já resolve o problema. Porque, por exemplo, no fim, porque eles não podem ir pra Terra e se aposentar. Você começa a fazer perguntas, né, de porquês, e não tem resposta. E o próprio Lemire não conseguiu te dar essas respostas. E não faz sentido que se eles vivem em um mundo baseado em heróis, obviamente ia ter mais pessoas que iam se basear neles e que iam virar heróis também. Então não faz sentido. Na minha cabeça deu pra entender que não existe herói lá na Terra deles. É só eles que sumiram. Não, é que o antideus mata todos e eles são os alvos pra... É verdade. Eles são os últimos. Você pode falar assim, que, por exemplo, a Gale tem algum tipo de magia, tudo bem, beleza. Mas o Abe, ele é um humano normal, assim, não faz muito sentido essa relação simbiótica, sabe, entre o bem e o mal. Então, assim, é um subtexto dos quadrinhos, não fica claro no gibi, principalmente daqui pra frente, se o Lemire, ele quis fazer uma paródia, se ele quis fazer um comentário a respeito dos quadrinhos de super-herói, ou o que ele quis fazer, entendeu? Porque, assim, ele confia muito que o leitor já sabe de quadrinho, ele não explica muita coisa, e assim, muita coisa fica furo mesmo. Igual essa coisa da Talkwalker, é um furo de roteiro, sabe? É um problema mesmo que ele não resolveu. Quando o segredo é revelado, o Abe fica puto, né? Ele, eu quero voltar pra Tami, etc. E eu não consegui sentir empatia pelo personagem, cara. Não consegui sentir a emoção que ele talvez gostaria de passar ali, que é o cara ficando transtornado porque ele deixou o mundo dele pra trás. Que nem o Barbar também, ele fala, eu tava tendo uma vida boa, porque você fez isso com a gente. Também gostaria de voltar. Não, fica tudo muito jogado. Parece que quando chegou na Era da Destruição pra frente, a coisa acelerou tanto que você não consegue sentir empatia pelos personagens, a trama fica furada, ele não consegue explicar direito os conceitos que ele quer explicar, ele não consegue trabalhar os universos paralelos que ele gostaria de trabalhar, aí ficou uma coisa, tira o valor da obra. Isso é uma parada de tentar pegar esse negócio meio meta, meio referente à indústria em si, inserir na história, é uma parada que a gente vê que assim, o Lemire tenta dar uma Morrisonzada e ele não consegue tão bem, porque o Morrison é meio mestre de pegar esses conceitos, tipo, metalinguística na vida real e conseguir tornar algo bem palpável no gibi, assim, é uma história que você tem essas referências de metalinguagem ao mercado de quadrinhos, etc, mas existe uma história concreta ali, eu acho que o Lemire se perde um pouco nisso. A outra coisa que eu ia falar é que de novo essa parada do ritmo, né, tipo, eles começam a ter uma vida boa, aí eles têm uma conversinha na fazenda falando, tipo, nossa vida tá boa, aí eles acordam e falam assim, pô, nossa vida tá boa, eu queria voltar, e depois isso já se perde, assim.
porque rola meio que um reboot e aquilo não vale nada. E assim, a parte do Black Hammer assim, me incomodou muito nessa revelação, porque o Lemire coloca que ele acordou na nave e simplesmente abriu a porta da nave e pulou pra fora. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor, e nem opção. Daí pra frente, no início do fim, ele meio que não entrega o que a gente gostaria de receber. No final ali da edição 5, todo mundo acorda na nave, é revelado o plot que aconteceu, e o Coronel Weird direciona a nave pra saída para a zona, e eles vão voltar pra Terra, basicamente, mesmo sabendo que eles não podem voltar. Tem essas duas edições do Weird, e aí no final a gente vai ver que o Weird vai voltar pra essa Terra, e tem, logo ali no finalzinho, a seguir o reboot, e o que acontece nessas edições é de fato um reboot. Então, os personagens de Black Hammer, menos o Coronel Weird, voltam pra Terra, e voltam a viver novas vidas inseridos naquele universo, basicamente um reboot mesmo, né? Eles têm novas origens e são pessoas normais ali. Eles não têm mais a memória do que aconteceu nem nada. Não, eles não têm. Tipo são um reboot. pós-crise ali. As origens de cada um muda, eles nem são super-heróis ainda, e eles não têm memória nenhuma. Quer dizer, até onde a gente sabe, né? Mais pra frente a gente vê que a Dragonfly sabe e queria viver naquilo ali. Eu tô falando, mano, a Dragonfly, ela é um deus ex-máquina, porque, quando o Coronel leva eles pra Parazona, só ele e a Dragonfly ficam acordados, aí ela coloca ele no feitiço. Quando rola um reboot no universo, ela tem as memórias dela antes do reboot. É deus ex-máquina, né? Quando eu li, eu vi na Dragonfly um pouco o que aconteceu na época dos 952, assim, que às vezes tem alguns personagens que, apesar de ter que fazer um reboot, né, eles têm que ter continuidade, né, continuada, né, então eu não sei se foi uma brincadeira disso, né, ou se tá errado mesmo, assim, tipo, mas é aquilo, né, o negócio começa a virar tanta piração, né, tipo, interpretação, que, né, o que é, né, o que o cara tava querendo falar, assim, né. E aí quem conduz a trama nessa altura aí é a... Talkwalk. Também, mas a filha do Black Hammer. Mas então, a Talkwalk, ela tá com aquele buraco do tiro do Coronel que era no sonho, né? E isso não faz sentido, porque tecnicamente não era o corpo dela. Eu não me lembro disso ter sido explicado, sinceramente. Só se, tipo, aconteceu que nem o Black Hammer lá, né? Tipo, o que aconteceu no sonho é uma simulação do que tá acontecendo na realidade, né? Que nem quando a pessoa sonha que tá indo no banheiro, né? E mela a cama, assim, sabe? Mas então, o que eu reparei do Black Hammer é que, assim, ele teve a representação dele ser desintegrado, porque ele, no real, ele foi e saiu pra Parazona. Agora, a Talkwalk, ela levou um tiro dentro do sonho, não fora do sonho, a não ser que ele tenha dado um tiro na nave, né? Ele realmente não explica isso. Me incomoda ela ter vivido aqui, né? Porque dá a entender que eles perderam a memória e eles viveram a vida deles de novo sem ter a memória. Não fica claro isso também. Mas o que eu acho estranho é como ela viveu. Porque ela fala que viveu escondida numa periferia, né? Porque a gente encontra ela vivendo numa periferia. E ela tinha informações sobre todos. Ela sabia onde que todo mundo estava. Não fica claro, pelo menos pra mim, como ela viveu, o que ela fez. Novamente, isso aí pode ser também aquilo que o Rhodes falou, o negócio da suspensão da descrença. Mas esse mundo que eles voltaram é um mundo totalmente real, é uma realidade. Então eu tenho que fazer esse tipo de pergunta porque não é um mundo fantástico, é um mundo... Não, eu acho que não é injusto você cobrar isso não, acho que o Lemar tinha que ter explicado mesmo, sei lá, se alimentou de internet, né, ela não, sei lá, né, teve uma rotina de recuperação, alguma coisa assim, né, sem isso a gente não consegue nem entender mesmo, né. E assim, uma coisa que me incomoda é que ele repete o plot da Lucy, que é ela encontrando o martelo e voltando à consciência, que isso ele já tinha feito no gibi. Esse é o maior problema pra mim, porque a gente tá na reta final da história. Essa é a edição 8, a gente tem 8, 9, 10, 11, 12, a gente tem 5 edições finais, e eles desperdiçam umas 2 edições com esses personagens vivendo umas vidas que pra gente não significa muito, e acordando e se lembrando do que aconteceu, e tem que... Exato, tipo, né? Ele toma muito tempo pra algo que... ou ele não devia nem fazer, ou ele devia estender, sabe? Tipo, eu fiquei com a impressão que o Lemire queria fazer uma terceira série a partir desse reboot, ou não conseguiu, ou desistiu, e inseriu isso no final, porque assim, é muito corrido e atrapalha de fato o plot, porque você perde tempo ali, né? É meio zoado, né, cara? Porque, tipo assim, ele fica indo e voltando, e no final não presta, não resolve o que precisa resolver. Não faz parte não é várias vidas da Moira isso aqui. Exato. Parece que ele tá só enrolando o roteiro mesmo. O que eu vi na época, assim, quando eu li, eu pensei, tipo, nesse lance do reboot mesmo, assim, tipo, beleza, ele tá contando a história, então, tipo, ela tem que chegar no martelo, né, pra conseguir gerar de novo, né, o que tirava, né,
né? O que mexia no status quo do universo lá, né? Então isso de certa forma se repetiu, né? Tipo, numa metalinguagem de reboot, mas é aquilo, né? Tipo, não tá claro se aquilo era pra referenciar um reboot da história, porque isso é interpretação, ou se, tipo, não, a história resolveu assim mesmo, era aqui um negócio contínuo. Então ficou estranho. Gente, como que termina? Qual que é o final? Então, basicamente, o antideus, né, tá voltando e eles têm que tomar uma decisão. Eles encontraram a Madame Borboleta lá e eles falam, você tem que recriar o sonho. Alguns vão voltar, né, pra que o mundo não seja destruído, pra que tenha o equilíbrio. Basicamente, ela cria um portal, porque dessa vez vai ser uma versão perfeita da Fazenda, pra Gale não ficar sozinha. A gente descobre que a Gale, ela tinha uma pessoa que ela amava, que era o antigo arqui-inimigo dela, o Sherlock. Se naquela história do coronel, eles saíram da orelha, o Sherlock saiu do cu do Lemire, velho. Exato. Eu comecei a rir quando isso aconteceu, porque ele está literalmente do nada, assim, cheguei. O cara chega voando naquelas mochilas jato, né? Oi, galera! Exato, ele chegou de mochila jato. Não, ele chegou de mochila jato, cara. Literalmente. E o pior disso é que, assim, eu gosto da ideia dela ter esse amante, só que o que acontece? Eu tô repassando as edições aqui. Eu tô impressionado porque na minha memória era menos. Tudo se resolve na 12ª edição. E até a 11 eles ficam nesse plot deles irem atrás de cada membro e fazerem eles se lembrarem. O Lemire, 90% da porra do tamanho do volume, ele toma fazendo isso. E no final ele é uma correria. É o que o Enzo falou. É personagem saindo do cu. E é isso que me deixa mais puto. Porque assim, eu não gosto do que ele fez. E eu não gosto de como. Porque ele corre porque ele quer. Por que ele ficou enrolando tanto? Eu lembrei de uma coisa, gente. Quando tava pensando nisso. Um dos spin-offs é do Sherlock, né? Será que pra gente entender como ele chegou ali, a gente tem que ler o spin-off? Mas aí ele não pode defender disso. Então, eu sei, mas eu tô dizendo que... Se precisasse, ele tinha que ter falado na história principal, que você precisa ler. A Gale, ela fica com o pior vilão dela, que é uma, tipo assim, amor e ódio, né, mano? É duas faces da mesma moeda. O cara é um zumbi, mesmo assim, ela ficou com ele, etc. Exato, né? E aí, mano, assim... ele não trabalha aí, se resolve assim, mochila jato. O pior é que ele fala que procurou ela e nunca tinha achado, só que ela tava uma velha num asilo, parada. Como ele não achou ela? Exato, cara. Primeiro lugar que ele devia ter procurado, né, mano? Ela voltar a ser criança é tão ruim, mas tão ruim, porque ela tentou suicídio, né? Ela quis se suicidar quando ela era criança. Então a coisa que ela mais odiava no mundo era voltar a ser criança. E ela aceitar isso, assim, é subverter o personagem, assim, sabe? Porque ela provavelmente preferiria morrer do que voltar a ser criança. Pra sempre, tem nada. O que eu entendi, assim, desse final dela, assim, é que, tipo, antes ela era criança porque aquele universo, né, tava, tipo, na ilusão, né, no script da Libélula. Então, tipo, tudo já tava pré-scriptado. Ele falou, você é criança aqui pra sempre, vocês estão aqui naquela condição de coisa. Agora que eles foram voluntariamente, né, pra esse universo, né, ela teria, mas, de novo, né, isso não é explicado, né, isso é interpretação. Então, tipo, pra mim, né, o que eu entendi, ela tem liberdade naquela escolha, né, então, tipo, eles escolheram aquilo, então se ela escolheu ser criança, ou ela, tipo, vai crescer dentro daquele universo lá com o amante dela, né? Que pode ser um desejo, né? Então os dois estão compartilhando aquilo e pra ela fica mais fácil, né? Ter o amor dela, né? Com forma de criança e os dois, né? Crescerem junto, porque aquele universo ele não precisa existir naquele formato Twilight Zone mais, né? Ele tem continuidade, ele é um pouco mais expandido do que a gente vê lá no começo da história, né? Mas eu concordo, assim, totalmente com como o Frankenstein apareceu, assim, cara, foi muito do nada, assim. Faz sentido isso que você falou, porque, assim, o grande problema dela ser criança por muito tempo era a frustração dela saber que ela nunca vai crescer, ela nunca vai poder conhecer o amor, ela nunca vai poder ter nada da vida adulta. Ela voltando pra lá e ela tendo o marido dela com ela e ela sabendo que ela é criança, o marido dela sabendo que ela é criança, foda-se o resto, tá ligado? Eles podem viver pra sempre daquela maneira. O marido dela também virou criança. Tudo bem, ele virou criança, mas se ele tem a consciência e ela tem a consciência, foda-se, entendeu? Podem ser criança pra sempre. Tipo, no anterior lá era show de Truman, não podia acontecer nada diferente lá que, tipo, saia do script. Aqui, né, o script dá-se entender, né, que é um pouco mais orgânico, né? Então, tem mais as vontades deles, né? Não é um negócio, né, que eles foram obrigados a ficar naquela situação, não. Ali já foi um negócio mais comum acordo, assim. E assim, eu juro que a hora que o Sherlock Frankenstein apareceu, eu falei, não é possível que o Lemire vai colocar uma relação pedófila entre os dois. Eu falei, Nossa, não é possível que ele vai fazer perigo. isso. Que perigo. Cara, já tinha necrofilia, ele vai colocar pedofilia também. Mas aí falando, assim, do resultado final, assim, né, até pra galera, assim, né, o que rolou, assim, né, no meio desse vai no mela aí, desse reboot, né, dos caras novas vidas,
vidas, não sei o que, né? A Lucy tem uma hora que ela atinge a lucidez, né? Fala lá com acha o pai dela, né? Numa dimensão lá que ele só existe como essência, né? Inclusive o outro novo deus lá, o Starlock, tá lá, né? Pra explicar de novo o que é o bem e o mal lá, né? Qual que é a importância, o que tá acontecendo, por que eles não vão voltar e como que ela tem que resolver a situação, né? Então ele explica com calma, assim, tipo... Com calma, na verdade, não. Assim, é um pouco rápido, na verdade. Voltam nesse conceito de bem e o mal, né? E falam que pra ter equilíbrio, os heróis vão ter que morrer. Tipo, morrer não, né? Deixar de coisar. Ela fala, putz, eu não vou conseguir matar os meus parceiros, né? Aí até tem uma piadinha assim, meio, né? Tipo, não, por que você tá falando em matar, né? Tem outras maneiras, né, de resolver isso, né? Então, tipo, pra meio que quebrar essa expectativa, né, só de conflito, né, de herói assim, né? A solução final é isso, assim. Então, se eles não querem que o antideus lá, ele renasça mais forte ou venha de uma outra forma, eles vão ter que acabar com os heróis, né, que estão naquele universo lá, que são os que sobraram lá. Porque eles acordando ou não lá pelo despertar do martelo lá dela, eles até falam que de um jeito ou de outro eles iam despertar e acontecer de novo, né? E tipo, é o que acontece, né? O negócio é cíclico, né? Então, aí por isso eles escolhem se isolar, não deixa claro se eles estão se isolando na parazona, por isso que eles não estão morrendo, eles só estão num lugar que tá fora de tudo, né? Que é a solução inicial, né? A parazona funciona, né? Como suspensão lá na primeira vez, porque ela tá fora, né? Do domínio lá do bem e do mal. Então, tipo, não tem heróis no universo normal, eles estão na parazona, né? E por causa disso não tem antideus e tá tudo bem. Quando eles saem de lá, o antideus volta, né? Porque automaticamente a parazona é uma zona neutra, né? Ela, tipo, não... Tipo, se eles estão lá, não tem problema eles existirem lá, né? Se eles estão aqui no universo deles, aí beleza. Aí tem antideus e reequilíbrio de forças, né? E isso, tipo, tá lá na história, assim. Mas então, uma coisa. No caso, quem foi pro sonho de novo, né? Foi o Abe, o Barbalian, o Sherlock que saiu do cu e a Gale. Mas beleza. A Black Hammer, ela ficou lá, velho. Isso aí ainda assim não traria o antideus? Eles falam que ela ficando, ela vai ser o equilíbrio de bombardade que precisa pra conseguir corrigir as lacunas que o mal vai deixar, né? Dessas perdas, né? Do que aconteceu lá do coisa. Então, tipo, no que eles falam, do que o Starlock lá fala pra ela lá, ele fala, ó, você ainda é necessária nesse mundo aqui, né, nessa visão de equilíbrio lá, né? Tem um pouquinho, né, de tipo determinismo, assim, não, você é necessária ainda, né? Então você não pode ir pra lá. Eu tenho um problema conceitual com a parada, que é o seguinte, vocês lembram quando eles saem de Black Hammer, a Dragonfly falou o seguinte, aquilo foi tudo uma ilusão que ela junto da nave eles projetaram, e ela pegou pessoas e elementos de várias coisas da Parazona e juntou num lugar só. Só que ela fala que com o tempo aquilo foi se tornando mesmo real, e as pessoas foram se tornando reais. Até o Abe fala que ele quer a Tammy de volta, e ela fala, tipo, eu não consigo recriar porque é algo que criou vida sozinho, eu não tenho todo esse controle. E aí, tipo, no final ela meio que recria tudo, tipo, exatamente do jeito que eles querem, o que eu acho que é um problema. E depois, o que eu fiquei pensando, em certo ponto da história, quando ela começa a fazer a fazenda toda ficar boa pra eles, é por que ela não, né? Porque ela não fez eles sempre terem uma vida boa durante 10 anos, né? Tipo, é um bagulho foda se ela podia fazer isso. E depois, como que a gente falou antes, nesse final, eles não podem só se aposentar? Tipo, a mera presença deles é o bem? Tipo, eles não podem só... O João tinha falado, o Abe nem tem superpoderes, não pode só tirar a roupa e se aposentar, por exemplo. E tem uma outra coisa, eles estavam sem memória. Elas não podiam simplesmente ter voltado eles a ficar sem memória? O que eles falam lá, assim, tipo, ela não despertando a memória deles, alguma coisa ia fazer eles lembrarem, assim, voltarem a querer existir como heróis, assim. O Abe, ele volta a ter memória com uma porretada na cabeça, né? É tipo assim, Tom e Jerry purinho, né? Porque ela dá uma porretada na cabeça dele e ele volta a memória. Quando eles voltam de novo pra Parazone, nessa nova realidade onde o Abe fica com a Tammy, eles lembram da vida passada ou não? Não deixou claro, na verdade. Deixou claro, A Gale não lembra, porque ela fala assim, vovô, ela chama ele de vovô. O Abe. Então assim, eles estão vivendo aquilo lá mesmo, né? Eles estão vivendo. Então dá a impressão que ela apagou a memória de todo mundo. E esse é um problema, assim, porque ela fala, tipo, ó, eu não posso recriar isso, e aí no final ela joga todo mundo assim, eu posso sim, sabe? Na verdade, assim, eles escolheram, tipo, não é aquilo que existia antes lá, assim, né? Eles escolheram o paraíso deles, assim, né? É, um negócio similar, um negócio palpável. Na verdade, não fica claro mesmo. Porque, assim, tem uma hora que o Barbalian pergunta assim, não acha que ela é nova demais pra isso? Um brinquedo lá, que é o brinquedo da Talkwalker. Aí o Abe fala, que isso? Ela é madura demais pra idade dela. Então, assim, não fica subentendido se ela perdeu a memória, só ela perdeu a memória, ou todo mundo perdeu a memória. E o que aconteceu? O Coronel não apareceu, né? Não. Ou ele tá na nave lá, né? Porque alguém talvez tem que dar manutenção nisso, né? Ou realmente aconteceu. Mas de novo, né? São coisas que não ficaram... tipo, ele não explicou isso, né? Falou, não, beleza, acabou. Ele entra na Libélula, ele até fala que é uma honra servir com você, Coronel, como se fosse o fim deles mesmo, né? Tipo, da Talkwalker deles. Né? Imagine
Um mundo onde não há crime, vítimas ou dor. E nem opção. Certo, e depois dessa conversa, de toda essa viagem que a gente teve aqui pelo mundo de Black Hammer, por todo esse amor e ódio, que aqui literalmente a gente pode dividir o amor e ódio por edições, qual que é a conclusão que vocês trazem dessa obra? O que vocês acharam? O que vocês têm para acrescentar aqui? Fala aí, meu querido Bruno. Eu acho que o Black Hammer é uma obra muito boa. A primeira metade dela é bem interessante. O Lemire sabe misturar uma história mais pé no chão, com algumas doses de metalinguagem e de pegar personagens que a gente conhece e subverter. E eu acho que na segunda metade ele vai se perdendo, primeiramente em estrutura, em time, etc. E no fim, em história mesmo, assim. O meu problema maior com o final é que eu sinto muito que as coisas voltaram para onde eles estavam no começo, de uma maneira diferente, mas não tão diferente, e eu sinto um pouco falta de desenvolvimento de personagens, assim, sabe? Tirando a Lucy e a Dragonfly, eu sinto que os personagens evoluíram muito, passando por tudo aquilo e no fim indo para um céu, assim, sabe? É um pouco, acho que é decepcionante mesmo você ver a história voltar para onde ela começou e você sentir que eles deram uma volta ali enorme para meio que nada, assim. Mas apesar disso, eu acho que assim, tem um saldo positivo. O final é problemático, tudo. Mas os 2 primeiros volumes e algumas coisas dos 2 finais fazem valer a pena. Uma obra bem interessante e, assim, acima da média porque a gente lê de super-herói ainda, né? De mensal aí. Ainda é uma leitura que, assim, a gente não tá falando, tipo, nossa, isso aqui é pior que metal. Não, gente, tipo assim. Nada é pior que metal. Nada é pior que metal, cara. É um ruim, entre aspas, é um problemático de Lemire autoral. Então, assim, é melhor do que a sua mensal do Scott Snyder, uma coisa assim. Apesar de ser problemático. Eu ainda acho que é uma leitura que vale a pena. Enzo? É muito do que o Bruno falou. Eu, ali pela primeira, segunda e terceira edição, eu tava gostando. Porque ele tava dando agora uma continuidade. A primeira parte foi a origem / mais resolução do mistério, né? Mas aí tem toda aquela parte que a gente até citou, que eles estão inspirados. O Abe, ele tá, pô, mano, a gente vai conseguir sair daqui e tudo mais. Mas aí começa aquela parte de referência que não é uma coisa ruim, mas pra mim atrapalhou o desenvolvimento da história. E pra mim, ele me perdeu, né, por causa disso. Não foi tão alinhado à história, né, como o Rhodes falou. Eu gosto do primeiro volume, mas o segundo me desanimou de uma forma... Hots. Eu vou ao contrário, a bancada, assim. Acho que pra mim foi uma experiência bem legal. Mas é o que aconteceu. Eu puxei o paraquedas antes, porque eu via que a galera tava bem decepcionada, assim. Então talvez ajudou eu mudar o jeito, assim, de chegar no fim, né? E isso, eu tenho certeza que se eu tivesse lido, assim, no hype, assim, eu ia ter ficado um pouquinho mais decepcionado mesmo, porque a gente falou aqui vários outros pontos, né? De que ele errou, assim. Mas pra mim, o saldo é bem positivo, assim. Eu acho que Black Hammer, ele é uma história de metalinguagem, apesar dos personagens serem carismáticos lá, todos eles estão, assim, presos na metalinguagem, então eu tive que acabar invertendo essa ordem, assim, no final pra gostar da obra, assim, né, pra ter uma relação mais tranquila com ela. Então, tipo, aquele problema, o porquê que eles estavam lá, ele era só uma maneira de você passar uma mensagem aqui sobre histórias de heróis, né, de revisitar eles e tal, e pra mim foi assim que funcionou, assim, um pouco melhor, assim. Eu concordo com grande parte aqui do que a gente discutiu aqui, né, foi mega saudável, assim, né, botar pontos, ver o que funcionou ou não, mas assim, se tem um negócio que mesmo no meu saldo positivo eu destacaria, é talvez um pouco da pressa ou da falta, talvez, de cuidado de gerir um pouquinho melhor esses conceitos que ele mesmo queria que a gente comprasse aqui na história deles, né. Então, por exemplo, eu não lembro qual edição lá que vai até número 13, acho que é da primeira metade, e acho que a segunda metade só vai até o 12, né. Talvez com uma edição a mais, ou com um pouquinho mais de tempo, assim, ou enxugando algumas outras partes, né, e tal, ele talvez conseguiria explicar isso num tempo mais justo, né, pro leitor conseguir, né, comprar toda essa ideia aqui, né, que ele queria vender nessa história aqui, né, dos heróis se reinventando e tal. E aí, sobre uma conclusão mesmo assim, cara, como eu gostei, assim, tá mais na bancada aqui positiva, assim, eu acho, assim, bem interessante o fim, mas num lance mais metalinguístico do que, assim, da história dos personagens. Acho que eles escolheram, tipo, o céu deles e foram lá voluntariamente, né, com consciência ou não, eles podem até ter decidido isso, né, apesar de não estar claro, né, então interpretação, mas o que eu acho legal, assim, depois, né, pra refletir, é como quadrinho, isso aqui tá falando de quadrinhos de heróis, né, e como quadrinhos de heróis se sustenta nesse conceito de bem e mal, assim, né, tipo, se você mexe alguma coisa na fórmula, vai acontecer alguma crise, algum evento, né, eles vão gerar conflitos, perdas, né, a gente vai ter uma fase aí dos personagens acontecendo, mas no final o negócio é cíclico, né, então a gente vai acabar voltando pra uma era de status quo, as coisas vão voltar a acontecer de um jeito mais normal, e aí depois vai vir outra crise, né, um
um novo antideus, uma nova, né, um reboot, alguma coisa assim. Vai mexer tudo e vai voltando. E isso é basicamente as histórias de heróis nos últimos 80 anos, né? Então, eu acho que se essa foi a mensagem realmente que o Lemar queria que a gente pegasse, pra mim foi mega positivo, assim, e o que faz eu gostar da obra, assim, né? Apesar, né, de diversos pontos de suspensão de descrença que a gente tem que, né, realmente, eu brinquei ali, mas às vezes acaba virando passação de pano pra você comprar a ideia mesmo, assim, né? E aí talvez podia ter sido um pouco mais orgânico. Mas mega legal. Só complementando rapidinho, eu concordo com isso que você falou mesmo no final, e que assim, eu acho que a coisa que eu mais gosto desse final, na verdade, assim, a única coisa que eu gosto desse final, que é como leitor de quadrinhos super-heróis, você vê esses personagens se aposentando e descansando, sendo felizes, que é óbvio que assim, como você falou, é uma indústria cíclica que fica... não acaba nunca, eles vão sempre voltando. E exatamente, ele consegue dar um final feliz. Isso foi assim, o elemento que eu mais gostei desse final. Por mais que eu não tenha gostado da maneira que foi feita, eu gosto da ideia, como leitor de quadrinhos, de tipo assim, olha, eles se aposentaram e acabou a história deles. E fica também a menção honrosa, assim, aos spin-offs, né, da série, né, que, tipo, depois de dar sucesso, né, acho que ele retroalimenta a obra lá com alguns spin-offs, né, só pra realmente continuar trabalhando esse negócio de, né, homenagens, né, metalinguagem e tal. Então, tem edições dos vilões, tem o Starman lá com a mistura de Lanterna Verde, né, com o clássico lá do Starman, lá do Robson, né, então tem um crossover com a Liga, assim, que, tipo, talvez seja o ápice da alegria do Lemar, né, poder usar isso. Inclusive, ele chama de canon, né, o que aconteceu lá é canon na história dele, assim. Então, é bem legal, assim, tipo, ver como algo que, assim, apesar dos erros e acertos e tal, ele fez com um certo carinho aqui, funcionou e ele tá conseguindo expandir isso como franquia, né? Não sei se isso é mais capitalismo do que, né, sucesso de coração, mas tá rolando pra ele, assim. João, pode concluir. Eu acho que eu fiquei triste pela quebra de expectativa, mas eu concordo muito com o Rod, tudo isso que ele falou. A gente que acompanha quadrinhos mais do que o recomendado pela OMS, a gente entende o que ele quis fazer, mas ele fez de uma maneira errada, no meu ver, e não ficou bom. Eu acho que até a metade do gibi é muito bom, gostei. Dali pra frente, eu sinceramente acho muito ruim. Pra uma obra que ganhou Eisner, pra mim é muito triste, é um final triste. Mas eu entendo. Mas eu entender não quer dizer que eu concorde. E é isso aí, a minha conclusão é essa, que é uma quebra de expectativa muito grande. Eu tenho esse pensamento também. Não é porque eu entendo que eu tenho que concordar, tá ligado? A minha conclusão. Black Hammer, ele é dividido em duas partes, né? A gente tem o primeiro arco, que vai pelas as 13 primeiras histórias, e depois tem a Era da Destruição com 12 histórias. O primeiro arco, por mais que tenha um errinho aqui, um errinho ali, uma acelerada, uma enrolação que não precisava, etc., pra mim é perfeito. Aquelas 3 primeiras edições são muito boas, conta o que tem que contar, ela é bem redondinha. A Era da Destruição, que é a segunda metade, que são outras 12 edições, né? Ela começa pra mim bem, ela tem ali os seus 3, 4 primeiros volumes excelentes, depois vem uma barriga, vem as histórias do caboclo, naquela outra realidade, aquela metalinguagem, etc. Depois eles enrolam ainda um pouco com a trama do reboot, pra depois concluir. Pra mim foi totalmente desnecessário. A maneira que foi contada foi desnecessária. Ele poderia ter melhor trabalhado os outros aspectos da história pra chegar naquele final. O final em si não é ruim. O final entrega, tipo, que era inevitável, que eles precisavam se afastar. Que é uma coisa do mundo do super-herói, o sacrifício, você precisa aceitar, que eles não queriam aceitar, mas tinha que aceitar. Só que a maneira que ele entregou isso, pra mim, foi muito corrido, não me causou empatia com os personagens, não me amarrou as histórias que precisava ser amarrada, e isso me causou uma estranheza. Isso me causou, tipo, porra, você é melhor do que isso, eu conheço você, eu conheço o autor, eu sei que ele pode me entregar isso de uma maneira melhor elaborada. E ele não me entregou. E isso me machuca, me deixa triste como leitor de quadrinhos. Não que o final seja ruim, eu não achei o final ruim, eu achei que, tipo, é o inevitável, e eu acho bacana. Que nem o Bruno também falou, eu acho bacana pelo menos terem se encerrado com um final feliz, que é algo que a gente já não está mais acostumado a ver, né? O final feliz. É sempre a tragédia, o gancho e etc. Mas a maneira que chegou ali foi duvidosa. Você poderia ter feito algo melhor. Se você até resumir, se você cortar essas edições que não acrescentam em nada, poderia até ter sido melhor a obra, porque você não teria ficado frustrado com aquilo que não foi aproveitado. Ainda assim, é uma leitura que eu recomendo. Eu acho no saldo final um pouco mais positivo do que negativo, mas não vá com tanta expectativa, porque se você for com a expectativa com o Sede no Pote, você pode ficar frustrado demais e aí vai ser uma experiência negativa em vez de positiva. Seja que nem o Rods, puxa o paraquedas antes e coloque sua suspensão de descrença no nível mais alto, porque você vai precisar aqui. Imagine um mundo onde não há crime, vítimas ou dor,
e nem opção. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse programinha. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão sobre Black Hammer. Eu espero vocês numa semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Falou! Valeu, pessoal. Saiam das Valeu, suas galera. parazonas pessoais, hein? Valeu. Mas Se fica em liberte. casa. Não, é mensagem errada. Fica em casa. Aí todo. É verdade, né? Pô, mó. Fique em casa. Fique em casa. E é isso aí. Encerramos aqui por hoje a gravação. Eu vou Ai, ligar mano, o que bot. gafe, velho. A pior frase, né? Pra agora a gente É da sua Parazone. Não, entre na sua Parazone. Não saia. Entre.